Gênesis capítulo 16, versículo 1, ele diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Irmão, nós temos que ter cuidado, muito cuidado, para não ter na nossa vida, na nossa casa, algo que não veio de Deus. O que vem de Deus? O vem de Deus, aquilo que vem da maneira lícita, direita, honesta, verdadeira. Então, aquilo que não é dessa maneira, não veio de Deus. E se não veio de Deus, irmão, isso, além de ser um erro, ainda vai trazer outros erros. Além de ser um problema, vai trazer outros problemas. O Abraão tinha sido chamado por Deus e havia saído segundo a orientação e a direção de Deus. Só que chegou um momento na vida do Abraão que ele enfrentou uma fome muito grande. E aí, por causa desse momento de fome que ele enfrentou, ele sai da direção de Deus, ele sai da palavra de Deus e vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, Abraão, para não perder a vida, ele mente, dizendo que a Sara era a sua irmã. Por causa da mentira dele, a Sara é tomada para Faraó e em troca ele recebe bois, ovelhas, vacas e a Bíblia diz servos e servas. Então os servos egípcios que Abraão tinha veio por causa da mentira, porque ele mentiu. Depois foi descoberta a mentira dele, a Sara foi devolvida a ele, mas ele não devolveu os servos egípcios. Então os servos que Abraão tinha, que eram egípcios, como Agar, eles eram frutos da mentira. Eles não vieram da maneira correta, da maneira certa para o Abraão. Eles não vieram de Deus para o Abraão. Eram fruto da mentira. Irmão, cuidado. Não aceite na sua vida o que não veio de Deus. Aquilo que não veio da maneira certa, da maneira correta, porque isso vai trazer problemas para você lá na frente. Versículo 2 diz: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. O Abraão tinha sido escolhido por Deus, chamado pelo Senhor, para Deus fazer dele uma grande obra, para Deus fazer na vida dele um plano grandioso, maravilhoso. Deus prometeu que iria abençoar, queria engrandecer, queria multiplicar. Deus prometeu fazer do Abraão uma bênção. Além de todas estas promessas de bênçãos, Deus também prometeu que faria dele pai de uma grande nação. Com o passar do tempo, Deus foi abençoando Abraão, o Abraão cresceu, o Abraão se tornou uma bênção. No entanto, a promessa de ser pai ainda não havia se cumprido. E aí, não vendo que a promessa do ser pai não se cumpriu, a Sara vem com o entendimento dela, ela vem com o pensamento dela errado. Cuidado com o seu pensamento, cuidado com o seu entendimento, porque ele pode te afastar de Deus, ele pode te levar a fazer coisas erradas. Um entendimento errado nos leva a tomar atitudes erradas. Por isso que a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento, porque se eu deixar o meu entendimento livre, irmãos, eu vou errar, eu vou falhar. O pensamento da Sara estava errado. No pensamento dela, Deus não quer que eu gere, Deus não quer. A gente não tem filho até agora, é porque Deus não quer que eu gere. Aí vem a ideia dela, aí vem a proposta dela. Ela propõe a Abraão:
deitar-se com Agar, que era sua serva. Ela propõe a Abraão ter intimidade com Agar, e a gente precisa aprender uma coisa sobre isso. Irmão, isso aqui não era pecado para eles. Gente, para nós isso é adultério, para nós isso é um erro, mas para eles não. Para eles era uma coisa permitida. Olha, não era a vontade de Deus, mas era algo que Deus permitia. Tanto que Jacó teve filho com as suas esposas e também teve filhos com as servas das esposas dele. Não foi repreendido por Deus. Por quê? Porque era algo que era costume dele. Se a mulher não podia ter filho, ela tinha uma serva que é escrava. Ela tinha uma escrava que se tornava como uma barriga de aluguel para ela. Então a Sara não está propondo alguma coisa pecaminosa. Para eles isso não era pecado. Para eles isso não era errado. Só que tem uma coisa: isso também não era a vontade de Deus. Nós precisamos aprender que não é só porque uma coisa não é pecado, irmão, que eu tenho que fazer. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Irmão, ainda que não seja pecado alguma coisa, eu preciso saber se aquilo é a vontade de Deus para a minha vida ou não. Se aquilo ali é o que Deus quer para mim ou não. O que a Sara está propondo para o Abraão não era, na época deles, para nós é pecado, mas para a época deles não era pecado, mas não era a vontade de Deus. No entanto, a Bíblia diz que Abrão ouviu a voz de Sarai. Irmão, Abraão deixou de ouvir Deus, porque Abraão sabia o que a palavra de Deus dizia. Abraão sabia qual foi a direção de Deus para a vida dele. E Abraão agora, ao ouvir a voz de Sara, porque não tem problema, irmão, você ouvir a voz de ninguém. Não é problema você ouvir o amigo, o colega, a esposa, o marido. O problema é quando você, ouvindo a voz de alguém, deixa de ouvir a voz de Deus. Deixa de ouvir a palavra, deixa de ouvir a direção que Deus lhe deu. Infelizmente, quantas pessoas que, como Abraão, já ouviram a voz de Deus, já ouviram a palavra, sabe o que a Bíblia diz, mas porque o amigo falou, porque ouviu alguém dizer, porque viu lá na internet, um pastor dizendo na internet, e a pessoa deixa de ouvir Deus. Irmão, quantas pessoas que andavam no caminho, quantas pessoas que estavam seguindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas porque ouviram alguém falar, porque ouviram alguém dizer alguma coisa que lhe agradou, uma pessoa faz como Abraão, ela vai ouvir a voz daquela pessoa e deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de seguir a direção do Senhor. Você precisa estar atento, cuidado, irmão, vai ter muitas vozes. Eu preciso ouvir sempre a voz de Deus. Eu vou escutar quem quer que seja, mas eu só vou ouvir a voz de Deus. Irmão, só vou ouvir a sua voz se a sua voz estiver de acordo com a voz de Deus. Ouvir quer dizer atender, aceitar. E escutar, eu escuto todo mundo. Ouvir, atender, aceitar, só aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus. E o Abraão ouviu, ele atendeu, ele aceitou a palavra da Sara, ele deixou a palavra de Deus, ele colocou de lado a direção de Deus para a vida dele. Versículo 3 diz, disse mais, versículo 3, assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então assim Sara, olha para mim, Sara tomou a Agar, que era serva egípcia, e deu para ter intimidade com o seu marido, para ter um relacionamento com o seu marido. Irmãos, Agar nos representa. Irmão, Agar sou eu, Agar é você.
Agar nos representa, porque a Bíblia diz que Agar era serva. Nós somos servos, nós éramos servos do pecado. Servo aqui quer dizer escravo, tá? Nós éramos servos, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos egípcios, quer dizer o quê, pastor? De uma outra nação, de um outro povo, um povo gentil, que não fazia parte do povo de Deus. Então a Agar nos representa. Éramos servos, escravos do pecado, éramos de outro povo, éramos de outra nação, que por causa de um erro, porque o que a Sara está fazendo é cometendo um erro, que por causa de um erro, nós fomos escolhidos, por causa do erro dos judeus em desprezar Cristo, por causa do erro do povo de Deus que tinha sido escolhido, irmão, eles abandonaram, eles não deram atenção, não aceitaram Jesus. Por causa do erro deles, nós fomos escolhidos. Por causa de um erro da Sara, Agar está sendo escolhida para ter uma comunhão, para ter uma intimidade com Abrão, que era o senhor daquela casa. Irmão, por causa do erro dos judeus, por causa da falha deles, irmão, nós que éramos escravos do pecado, que fazíamos parte de outro povo, de outra nação, nós fomos escolhidos para ter uma comunhão com o Senhor, no nosso caso, o Senhor dos Senhores, para ter uma intimidade com Ele, o que vai produzir em nós, o que vai trazer para nós uma nova vida. A intimidade, o erro da Sara vai fazer com que Agar tenha essa intimidade, essa comunhão com Abraão, o que vai gerar na Agar um filho, uma nova vida. A nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus vai trazer para nós uma nossa nova vida. É para você entender que Agar representa a todos nós, gentios, povo distante, que era escravo do pecado, povo que não era o povo legítimo. A esposa legítima era Sarai. O povo legítimo de Deus eram os judeus, mas por causa do erro deles, irmão, nós, escravos e gentios, fomos escolhidos. Nós tivemos uma comunhão, uma intimidade com Deus. Esta comunhão, esse relacionamento que nós tivemos com Deus, gerou em nós uma nova vida. É o que está acontecendo com Agar. A intimidade dela, o relacionamento dela com o Senhor, com Abraão, que era o Senhor dela, vai gerar nela uma vida, uma nova vida. Versículo 4 diz assim: e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então Agar era uma serva egípcia que foi escolhida, pelo erro da Agar, da Sara, foi escolhida para ter um relacionamento com o Senhor Abraão, que vai gerar nela uma nova vida. Irmão, e agora que a Agar tem uma nova vida dentro dela, irmão, a Agar comete um erro que muita gente comete. Depois que ela começa a gerar, que ela viu que ela estava grávida, ela deixa o orgulho entrar no coração dela. O orgulho começa a dominar ela de tal maneira que ela começa a desprezar a Sara, desprezar a sua senhora. E como ela, tem muita gente. Quantas pessoas estão deixando o orgulho entrar no seu coração porque tem uma nova vida? Irmão, quantas pessoas que eram servos, que eram escravos, que tinham uma vida ruim, terrível, difícil, mas que foram alcançados, mas que tiveram um relacionamento com Deus, que vieram para a igreja, conheceram Jesus, buscaram Ele, tiveram essa intimidade com Ele, e aí o resultado dessa intimidade é uma nova vida. O resultado desta comunhão com o Senhor, irmão, é uma vida nova que Ele nos dá. E aí a pessoa começa, as coisas começam a melhorar.
as coisas começam a dar certo, as coisas estão boas, e aí quando a pessoa já está vivendo esta nova vida, ela deixa o orgulho entrar no coração dela. Quantas pessoas estão deixando o orgulho tomar conta do seu coração, porque as coisas estão melhor agora, porque já não é mais um servo, porque agora tem a vida do Senhor dentro dela, e as coisas melhoraram, a pessoa acha agora que pode fazer o que ela quer, porque agora ela carrega uma vida nova, ela tem uma vida nova, as coisas estão melhores, ela começa a desprezar. Irmão, desprezar a congregação, desprezar o mandamento, desprezar o caminho. Quantas pessoas que receberam uma nova vida de Deus, que o Senhor fez tudo novo, e agora que as coisas estão novas, agora que é uma nova vida, agora que as coisas estão melhores, irmão, essa pessoa deixou o orgulho entrar no coração. Não precisa estar na igreja todo dia, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Irmão, a pessoa está desprezando o caminho, ela está desprezando o mandamento. A pessoa acha que agora que ela tem uma nova vida, ela não precisa servir, ela não precisa obedecer, ela não precisa seguir. Quantas pessoas estão deixando o orgulho entrar no seu coração? Agar deixou o orgulho entrar no coração dela, e agora a Sara, que quem a escolheu, a Sara que foi quem deu a oportunidade para ela, agora a Sara é desprezada aos olhos dela. A Sara ela não se importava mais com a Sara, ela já não ouvia mais a Sara. A pessoa deixa de ouvir, ela deixa de seguir, ela deixa de obedecer, ela deixa de fazer o que fazia antes. É o orgulho que tem entrado, infelizmente, no coração de tanta gente. Quantas pessoas, só porque a coisa melhorou, porque a vida melhorou, porque as coisas são melhores, ela não entende que as coisas estão melhores, é por causa do Senhor, não é por causa dela. Mas o orgulho no coração faz a pessoa desprezar a congregação, a comunhão, a oração. Quantas pessoas estão se deixando levar por causa da vida nova que tem? Continua lendo, ele diz mais, versículo 5: então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou eu menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim. A Agar começa a desprezar a Sara. A Agar não quer mais obedecer, a Agar não quer mais servir, a Agar não quer mais fazer o que ela diz. A Sara não vai brigar com a Agar, irmão, a Sara vai resolver a questão com o Abraão, que era o senhor da casa, que era a autoridade máxima dentro daquele lar, era quem tinha o poder. Irmão, nós temos que aprender, tem coisas que não adianta você resolver com a pessoa, você tem que resolver com Deus, apresentar diante dele aquela questão, aquela situação. A gente está brigando com a esposa, com o marido, brigando com ele, brigando com ela, aonde nós precisamos é apresentar diante daquele que é o Senhor, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, aquele que pode fazer tudo. Quantas pessoas a Sara, irmão, agiu da maneira certa, quantas pessoas estão agindo da maneira errada, estão brigando com Agar, estão discutindo com Agar, estão tentando resolver as coisas com Agar, mas quem manda não é Agar, quem manda é o Senhor. Quem é o Senhor daquela casa era o Abraão. Então a Sara vai resolver a questão, ela vai colocar o problema dela, a situação dela, diante do Abraão. Coloque diante de Deus a sua situação, coloque diante de Deus a sua luta, coloque diante de Deus a sua questão, porque Ele tem poder e autoridade sobre tudo, Ele pode fazer tudo. Então a gente está perdendo tempo brigando com um, em vez de colocar diante do Senhor. A Sara não brigou com Agar, a Sara não discutiu com Agar, a Sara foi resolver com aquele que poderia resolver. E aí, versículo 6 diz: e disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão,
fazer-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Quando a Sara vai apresentar a questão ao Abraão, o Abraão vai e diz a ela: olha, eis que a tua serva está na tua mão, faz o que bom é aos teus olhos. O Abraão está dando a Sara a permissão de fazer o que ela achasse melhor. A Sara agora vai maltratar Agar, mas vai maltratar Agar por quê? Porque o Abraão deu a permissão. Irmão, o mal só consegue chegar porque ele tem a permissão. A Sara agora vai maltratar Agar, mas vai maltratar por quê? Porque o Senhor deu permissão para ela, porque Abraão permitiu que ela fizesse. O mal só pode chegar, o sofrimento só pode chegar porque o Senhor deu a permissão. E por que que ele deu a permissão? Porque Agar agiu de maneira errada. Irmão, por mais que o Abraão tenha dado a permissão, ele só deu a permissão porque Agar deixou o orgulho entrar no coração dela, porque Agar se rebelou, porque Agar já não era como antes. Irmão, o Senhor dá a permissão, mas ele só dá a permissão porque nós damos a condição. Se Agar não tivesse feito nada de errado, a Sara ia lá falar com Abraão: não, mas o que foi que ela fez para você? Não fez nada, então você não vai tocar nela. Irmão, nós precisamos aprender que o mal, para chegar, ele precisa de uma permissão. Ele só consegue essa permissão por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, porque nós estamos deixando entrar na nossa vida coisas que não era para entrar, porque a Agar deixou entrar o orgulho no coração dela. Por causa disso, agora a Sara tinha liberdade de afligi-la, a Sara tinha liberdade de fazê-la sofrer. Irmão, o inimigo não pode fazer nada sem a permissão que Deus dá, mas Deus só dá por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Irmão, não dê lugar ao diabo, não dê permissão, porque senão a Bíblia diz que a Sara afligiu, a Sara fez ela sofrer, e fez ela sofrer tanto que ela não suportou o sofrimento, e ela fugiu. E para onde ela fugiu? Versículo 7: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Então a Sara, com a permissão do Abraão, começa a maltratar Agar, e maltrata tanto, o sofrimento é tão grande sobre a vida da Agar, que a Agar foge, e ela foge, e fugindo ela vai parar onde? Lá no deserto. Agora me diz, no deserto, o que adianta ela carregar uma vida nova? Irmão, no deserto aquela vida poderia morrer. Deserto, lugar de escassez, lugar de fome. E agora está ali Agar no deserto, por causa da Sara, não por causa dela mesma, por causa dos erros dela. Irmão, quantas pessoas estão indo parar no deserto, receberam uma vida nova, irmão, foram alcançados, foram tocados, foram abençoados, mas por causa do orgulho, por causa dos erros, por causa das coisas erradas que tem feito, a vida da pessoa está levando ela para o deserto. Irmão, e no deserto, se continuar, vai perecer, vai perder tudo. O que adiantou a vida nova? O que adiantou o emprego novo? O que adiantou o carro novo, a casa nova? Irmão, no deserto, porque no deserto isso aí não vale nada. No deserto, irmão, você pode ter o que for. Imagina você com a barra de ouro no deserto, o que você vai comprar? Irmão, no deserto não vai adiantar nada daquilo que você recebeu. A pessoa recebeu, mas no final, por causa dos seus erros, ela tem a vida nova, está lá. Irmão, nunca vai deixar de ser filho de Deus, nunca vai deixar, irmão, de ter a vida de Deus dentro de você. O problema é que não adianta nada ter esta vida se você está no deserto, num lugar de escassez, de necessidade. Não adianta nada a Sara dizer: não, eu tenho a vida de Deus no deserto, eu tenho um filho dentro de mim, eu tenho uma vida dentro de mim. No deserto não adianta nada. E quantas pessoas, irmãos, estão indo parar no deserto?
Quantas pessoas que eram escravas, que estavam sofrendo, mas foram alcançadas, foram abençoadas, mas por causa dos seus erros, estão parando no deserto. Versículo 8 diz assim: e disse, não gente, deixa eu pegar uma coisa bem importante que eu não peguei no versículo 7, vou ler de novo o versículo 7, ele diz, e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Irmão, apesar do erro, apesar da onde o erro da Agar levou ela, irmão, lá o Senhor a encontrou. A misericórdia de Deus alcançou, irmão, é tão boa a misericórdia de Deus. Irmão, ela nos alcança aonde nós estivermos. Irmão, não importa o tão longe eu tenha ido, tão fundo do poço, no deserto que eu tenha chegado, a misericórdia de Deus, ela vai me alcançar. Agora, saber se eu vou aceitar é outra coisa, mas a misericórdia vai me alcançar. A Sara estava no deserto, e estava no deserto por causa dos erros dela, mas ainda assim Deus mandou o seu anjo até ela. Irmão, Deus manda, Deus sempre vai enviar o seu anjo. Deus enviou a Elias estava também no deserto. Você lembra do Elias que estava lá pedindo a morte no deserto já? Mas Deus enviou o seu anjo. Irmão, Deus sempre vai mandar o seu anjo. Agora é eu ouvir a voz dele, é eu atentar, eu aceitar, eu seguir. Deus mandou o seu anjo, por quê? Porque Deus não queria que fosse aquele o fim da Agar. Irmão, Deus não quer que seja aquele o meu fim. Então Deus vai mandar o seu anjo. A questão é, eu vou ouvir a voz do anjo? Eu vou receber o anjo de Deus? Irmão, eu posso estar sendo um anjo de Deus para você hoje. Agora você vai ouvir, você vai aceitar a misericórdia de Deus. Versículo 8, e disse, Agar, serva. Irmão, dá uma parada, porque quando o anjo vai até ela lá no deserto, a primeira coisa que o anjo diz a ela é, Agar, serva. Irmão, o anjo está fazendo ela lembrar quem ela era. Ela era quem? Serva. Eu não posso esquecer disso, irmão. Eu sou servo de Deus, eu sou servo do Senhor. Eu não sou o Senhor para tomar as decisões, para fazer o que eu quero da minha vida, não. Eu preciso lembrar sempre, eu sou servo, e o servo precisa ouvir a voz do seu Senhor. O servo precisa esperar a direção do seu Senhor. Quando o anjo chega até ela, ele não fala coitadinha, filha, não. Ele diz, Agar, serva de Sarai. Porque o anjo queria fazer ela lembrar quem era ela. Irmão, nós temos que lembrar quem nós somos. Nós não podemos nos esquecer jamais que nós somos servos. Você é um servo de Deus, e como servo tem que se colocar no lugar de servo. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Irmão, o anjo queria que ela parasse para refletir no caminho dela, porque ela veio do Egito. Irmão, era escrava no Egito e agora estava servindo a casa do Abraão. Só que de serva ela se tornou mãe do filho do Senhor. Irmão, de serva agora ela tinha a vida uma nova vida dentro dela, que era o filho do Senhor dela. Ela estava carregando uma nova vida. E o anjo está perguntando, e para onde tu vais? Irmão, nós precisamos parar para pensar sempre, da onde foi que nós viemos? Da onde foi que você veio? Eu sei da onde eu vim. Eu vim da bebida, eu vim da prostituição, eu vim da depressão, eu vim de uma vida vazia, de uma vida tristeza. Para onde eu vou? Irmão, eu estou indo agora para o céu. Você está indo para onde? Você veio da onde? Hein? Da onde tu vens e para onde você vai? Porque Agar era serva. Agora Agar estava indo para o deserto. Irmão, acabaria morrendo no deserto. Da onde você veio e para onde você vai? Irmão, para pensar para onde os teus caminhos estão te levando.
Para onde as tuas decisões estão te levando? Você veio da onde? Da onde foi que Deus te trouxe? Da onde foi que Deus tirou você? O que foi que Deus fez? E agora que Deus fez, agora que Deus colocou uma vida nova em você, agora que você carrega a vida de Deus dentro de você, para onde é que você está indo? Para onde os teus caminhos estão te levando? Irmão, quantas pessoas que vieram das trevas e infelizmente depois de receber uma nova vida de Deus, estão voltando para as trevas. Não, irmão, Deus me tirou de lá, eu vim das trevas, agora eu vou para a luz. Eu vim, irmão, do sofrimento, da destruição, agora eu vou para a eternidade, eu vou para viver com Cristo. Da onde você vem e para onde você vai? Irmão, aonde os teus caminhos vão levar você? Continua lendo, ele diz mais. E ela diz: tenho fugido da face de Sarai, minha senhora. Pelo menos ela reconheceu que agora ela era uma fugitiva. Era uma serva que recebeu a vida do Senhor nela, mas que agora se tornou uma fugitiva. Irmão, quantas pessoas estão fugindo do Senhor, do propósito do Senhor, da vontade do Senhor, da direção do Senhor? Eram servos, escravos. A vida da Agar, irmão, antes de receber a vida dentro dela, irmão, era de sofrimento. Talvez não era muito boa a vida dela, mas depois que ela recebeu, depois que ela teve a intimidade, o relacionamento com o Abraão, agora ela tinha uma vida dentro dela. Eu acredito que a vida dela melhorou, porque ela carregava a vida do Senhor dela dentro dela. Então as coisas melhoraram para ela. Só que agora, irmão, as coisas voltaram a ficar pior. E eu acho que está pior do que era no início. Irmão, é assim que vai ficar. Irmão, pior do que eu era antes. Antes ela era serva no Egito, se tornou, recebeu a vida dentro dela, uma nova vida, a vida que o Senhor deu a ela. Só que agora, irmão, com a vida não adianta nada, porque ela está sofrendo. Agora ela é uma fugitiva. Quantos estão fugindo? Estão fugindo da direção, da vontade de Deus. E o pior, irmão, que fugindo só vão parar no deserto. Fugindo vai parar no deserto. Continua lendo, diz assim, versículo 9: então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo da sua mão. Agar, volta para tua senhora. Agar, vai se humilhar. Agar, volta para consertar o teu erro. Volta para acertar a sua situação. Irmão, não tinha jeito não, para frente não tinha resultado para ela. Continuar no caminho que ela estava ia levar ela à morte, só ia piorar a vida dela. O que ela precisava fazer era voltar para Sara. Irmão, voltar a se humilhar era reconhecer os erros dela. Nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. Irmão, nós precisamos voltar para a presença de Deus. Nós precisamos voltar para a comunhão com Deus, voltar a servir a Deus, voltar a ser o que nós éramos na presença de Deus. Não posso deixar que uma coisa boa que aconteceu, eu não posso deixar porque uma vida agora é uma nova vida, porque as coisas estão boas, eu me afastar, me distanciar. Não, eu tenho que voltar. Quantas pessoas estão longe do seu Senhor? Quantas pessoas estão precisando voltar para a presença de Deus, voltar para a comunhão, voltar a servir o Senhor? O anjo do Senhor não vai repreender a Agar, ou não vai repreender a Sara, não vai dizer a Sara errou mesmo, a Sara, aquela Sara. Não, Agar, volta e humilha-te perante Sara. Eu tenho que voltar, irmão. Eu tenho que tirar do meu coração todo o orgulho, todo o rancor. Eu tenho que tirar do meu coração. Mas ela fez isso comigo. Mas ele me prejudicou, mas ela me perseguiu, mas ela fez aquilo, ele fez isso comigo. O anjo não queria saber. O anjo disse: volta e humilha-te. Para de olhar para quem errou, para quem falhou.
que nós precisamos é voltar e nos humilhar perante o Senhor, voltar a servir ao Senhor como servíamos. Versículo 10, ele diz: e disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, e não será contada por numerosa que será. O anjo de Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano para aquela criança, para aquela vida que ela estava carregando. E apesar do erro dela, apesar da falha dela, irmão, o plano de Deus continuava, a obra de Deus continuava, só que ela precisava voltar. Irmão, o plano de Deus para a minha vida não anulou, não acabou, não. O meu pecado, o meu erro, o meu orgulho não destruiu, não desfez o plano de Deus, mas eu preciso voltar para que Deus possa cumprir o propósito que Ele tem na minha vida. Irmão, Deus tem um propósito na sua vida também, só que você precisa voltar para a presença de Deus, voltar para a comunhão com Deus, voltar para a humildade com Deus, para que esta vida, para que esse propósito possa se cumprir. Irmão, Deus tinha um plano para aquela vida que Agar carregava. Deus tem um plano para a vida que você tem. Deus tem um plano para a tua vida, um plano grande, maravilhoso. Só que nós precisamos voltar para a presença de Deus. Lembra? Vamos lá no Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 2, gente. Apocalipse, capítulo 2. Os planos de Deus não foram anulados, destruídos, não. Irmão, não acabou a obra que Deus tinha para a minha vida, não acabou não. Irmão, o plano de Deus continua, o propósito de Deus continua para a sua vida, só que é necessário voltar para a comunhão, voltar para a obediência, voltar para o temor, é necessário voltar. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, Apocalipse 2, 5, ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, senão... Irmão, está lá esperando por você ainda, a obra, o propósito de Deus, só que é necessário eu voltar, eu me arrepender, se eu deixei de ser o que eu era, se deixei de servir como eu servia, se deixei de buscar como eu buscava, se deixei de adorar como eu adorava, eu preciso voltar e me humilhar, reconhecer o meu erro, reconhecer a minha falha. Deus está dizendo através do anjo: Agar, volta, eu tenho um propósito para esta vida que você está carregando, eu tenho um plano para esta vida que você está carregando, mas você precisa voltar e se humilhar. Não era apenas voltar, ela precisava voltar e se humilhar. Irmão, nós precisamos voltar, nos arrepender, nos humilhar, porque muitas vezes nós saímos da direção de Deus. Irmão, nós estamos na igreja, mas estamos fora da palavra do Senhor, não somos mais os servos de Deus que éramos, já não estamos servindo como servíamos, já não estamos seguindo como seguíamos, já não estamos fazendo aquilo que Ele espera de nós. Nós estamos desprezando a esposa. Quem que é a esposa? A igreja. Estamos desprezando a comunhão, a congregação. Irmão, Deus tem planos com a nossa vida, Ele tem planos para a nossa vida, só que eu preciso voltar e me humilhar, eu preciso voltar para ser o que eu era na presença de Deus, voltar a servir como eu servia, obedecer como eu obedecia, voltar a me humilhar como me humilhava. Agar era uma serva, e por ser uma boa serva, que ela foi escolhida, só que depois que ela recebeu a vida dentro dela, ela se orgulhou, ela deixou de servir, ela deixou de obedecer, ela deixou de ser o que ela era. O resultado está Agar agora no deserto. Ela tinha uma vida nova com ela tinha uma nova vida nela, mas no deserto, que adianta essa nova vida?
O anjo do Senhor aparece e volta. O teu lugar é lá. H, volta. Irmão, nós precisamos voltar para a presença de Deus. Precisamos voltar para a comunhão com Deus. Nós precisamos voltar para a humildade. Precisamos voltar para o temor. Precisamos voltar, irmão, a estar diante do Senhor. A gente muitas vezes estamos nos deixando levar pela nova vida, porque agora eu tenho uma nova vida, porque agora as coisas estão boas, e eu estou deixando isso encher o meu coração de orgulho, e me afastando do Senhor, e saindo da direção, e saindo do plano que Ele tem para a minha vida. Não saia do plano de Deus. Não saia do propósito de Deus para a sua vida. E se saiu, volte. Se você não é mais aquele servo de Deus que você era, se você não é mais aquele adorador que você era, aquela mulher de oração que você era, aquela pessoa de estar na presença de Deus, na casa de Deus, aquela pessoa de estar lendo a Bíblia, irmão, volte, porque o plano de Deus continua esperando por você. Porque o propósito de Deus não acabou, só que é necessário voltar. O anjo disse para Sara: olha, porque o que de ti está ser gerado vai ser grande, eu vou multiplicar a tua semente, ele vai ser grande. Deus tinha um propósito grande para a vida que ela carregava, só que para esse propósito se cumprir, ela precisava voltar. Irmão, nós precisamos voltar para a presença de Deus, voltar a ser os servos de Deus que um dia a gente foi. Um dia a gente foi servo de Deus, um dia a gente foi adorador, um dia a gente foi, irmão, filho de Deus de verdade, mas com o tempo nós começamos a fazer o que a gente queria, seguir a nossa própria vontade, e aí, irmão, vai parar no deserto desse jeito. Volte, porque o plano que Deus tem para a tua vida continua. É só voltar a ser o servo de Deus que Ele escolheu que você seja. Amém?